Questão 5. Acompanhe as situações a seguir. Nós temos algumas situações. Um ônibus de viagem percorreu 3/10 de um percurso de manhã e 4/10 à tarde. 3/10 de manhã e 4/10 à tarde. Letra A. Qual fração desse percurso ele percorreu ao todo? Letra B. E se esse ônibus tivesse percorrido 2/7 de manhã e 3/7 à tarde? Qual fração do percurso ele teria percorrido ao todo? Letra C. Qual fração do percurso o ônibus da situação inicial deve percorrer para completá-lo? Nós temos aí algumas indagações, algumas perguntas, alguns comandos, tá? Então, para responder a letra A, o que nós devemos fazer? Letra A, ele pergunta qual a fração desse percurso ele percorreu ao todo. Lembrando que no início ele disse que percorreu 3/10 pela manhã e 4/10 à tarde. Então, basta nós juntarmos esses valores, essas duas frações, o que corresponde pela manhã e o que corresponde pela tarde. A junção delas vai ser a resposta da letra A, a fração relacionada à letra A, tá bom? Aí nós temos aí, observe, esses denominadores, lembre que denominador é a parte que fica embaixo. Esses denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, você conserva o denominador, por isso que eu coloquei aí, tá? Conservar o denominador. Qual é o denominador? 10. Então, o número que vai ficar embaixo vai ser o 10, tá? E o que eu faço com o que está em cima? Se os denominadores são iguais, você repete o mesmo denominador e soma os numeradores. Você vai somar esses numeradores, tá bom? Letra B. E se esse ônibus tivesse percorrido 2/7 de manhã e 3/7 à tarde? Gente, no mesmo estilo da letra A. Nós vamos juntar esses valores. Qual fração do percurso ele teria percorrido ao todo? Então, o que tem que fazer? Juntar esses valores. Só que lembre-se que, nesse caso, o denominador não é mais 10, o denominador é 7. Então, o número que vai se repetir vai ser o 7. Letra C. Qual fração do percurso o ônibus da situação inicial deve percorrer para completá-lo? Olha só. Vocês vão somar, né? Vocês irão somar aqueles valores iniciais, que são 3/10 mais 4/10. Quando ele pergunta qual fração do percurso o ônibus da situação inicial deve percorrer para completá-lo, você tem que ter a ideia de quanto é o valor total. Eu penso no total. Qual é o denominador da fração? É 10. Então, significa que o inteiro, o percurso inteiro, vai ser representado por 10/10. Por que 10/10? Porque o denominador lá da fração inicial é 10. Como que eu vou saber, como que eu vou responder o que ele está me pedindo? Qual a fração do percurso o ônibus da situação inicial deve percorrer para completá-lo? Nós temos que efetuar aí uma subtração, tá? E nessa subtração, você vai trabalhar com 10/10 menos o valor que você encontrou lá na letra A. O resultado que você encontrar aí, relacionado a essa subtração, vai ser a resposta da letra C. Aqui, no blog de vocês, não tem as alternativas para quem vai mandar pelo WhatsApp. Só que no Google Sala de Aula também tem as alternativas, como eu falei. Aqui é uma só, tá? Mesmo que tenha A, B e C, esse A, B e C responde as perguntas da questão, tá? Então, ele está dizendo assim, olha, a resposta da letra A, da pergunta da letra A, são 6/10. Esse 6/10 equivale à fração, que são 6/10. A fração que representa a letra B, 5/7. A fração que representa a letra C, 2/10, tá? E lá no Google Sala de Aula vocês terão 4 alternativas. Não apenas marquem a questão, façam os cálculos, tá? Isso aqui foi feito para vocês fazerem os cálculos. E vamos para a última questão, questão 6. Complete o quadro.
Olha, observe esse quadro. Esse quadro nós temos aí porcentagem, fração com denominador 100, fração irredutível e fração decimal. Fração decimal não, só decimal, tá? Esquece essa fração. Deleta. Nós temos porcentagem, fração com denominador 100, fração irredutível e decimal. Aí nós temos, olha só, observe esses 20%. 20% representado na forma de porcentagem. Qual é a fração? O numerador é o 20, o denominador 100. Do mesmo jeito acontece com os outros. 75%. Numerador é 75, denominador é 100. 30%, numerador é 30, denominador é 100. 98%, não vou falar porque faz parte da resposta de vocês, tá bom? Mas é estilos outros aí. Aí nós temos, lá nos 20%, nós temos fração com denominador 100, 20 sobre 100, ou 20 centésimos, que é a mesma coisa. Nós temos a fração irredutível, que é quando você simplifica esses valores, tá? Para dar esse resultado 1/5, significa que o 20 foi dividido por 20, porque 20 dividido por 20 o resultado é 1. E o 100 dividido por 20, o resultado é 5. Então, nós temos a fração irredutível 1/5. E o número decimal é o resultado dessa divisão. Você pode dividir 20 por 100, vai dar o mesmo 0,2, ou 2 décimos, que é a mesma coisa. Tá? Ah, mas eu quero dividir 1 por 5. Posso fazer isso? Eu posso fazer isso. Vou dividir 1 por 5. Tá? Posso utilizar a calculadora? Pode. Para ver se o resultado está correto. Não tem problema. Lá nos 75 centésimos, nós temos a porcentagem, né? Que são 75 centésimos não, tá, gente? 75%. Ó, no final já... 75% é a porcentagem. Fração com denominador 100, 75 sobre 100. Fração irredutível, foi simplificado esse valor, o numerador é 75, o denominador é 100, então ficou 3/4. Qual é o número decimal que representa esse 75%? Você pode dividir 3 por 4 ou 75%, vai dar o mesmo resultado. Aí você vai colocar aí no lugar essa parte decimal. Lá no 30%, ele está pedindo a fração irredutível, tem a parte decimal, então não precisa, já tem a decimal, tá? Qual é a fração irredutível? Simplifica. Lembre-se que você tem 0 no numerador e 0 no denominador. No numerador só tem um 0, no denominador tem 2, né? Mas aí você corta só um, simplifica só um, tira um do numerador e do denominador, e vai ser a fração irredutível. E lá no 98%, ele só está pedindo a fração com denominador 100. É bem simples, tá? Então, quem for mandar pelo WhatsApp, vai colocar assim, ó. Por exemplo, coloca 75%, qual é a parte que está faltando? Decimal, aí escreve o nome, decimal, e coloca o valor. Lá nos 30%, está faltando a fração irredutível, então você vai colocar 30% e coloca o nome, fração irredutível, e coloca o valor. Lá no 98% tem a porcentagem, que é o 98%, mas está faltando a fração com denominador 100. Aí você vai escrever fração com denominador 100 e coloca a porcentagem. Lá no Google Sala de Aula, são 4 alternativas também, semelhante a todos os outros que eu já falei, tá? Mas aí o que eu fiz? Eu coloquei lá 98% e coloquei uma fração, 91 centésimos. Lembre-se, preste bem atenção, eu não estou colocando aqui qual é a alternativa correta, tá? Preste atenção nesse detalhe. Eu estou mostrando como aparece lá no Google Sala de Aula. Você vai marcar uma alternativa correta. Mas aqui eu demonstrei para vocês também que vocês têm que fazer os cálculos. Ah, mas é obrigado a entregar os cálculos? Nesse momento, não. Os cálculos são para você saber marcar a alternativa correta. Você vai marcar de qualquer jeito? É o teu conhecimento que está sendo colocado em prática agora, tá? Então, nós precisamos desse cálculo. Como eu disse, dessa vez eu não vou pedir para você anexar a imagem do cálculo, mas no próximo bloco de atividades, no próximo formulário, eu vou pedir que você faça isso, tá bom? Então, até a próxima!